Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Deus, obrigado pela palavra lida, e agora pedimos que Tu fales profundamente à nossa mente, ao nosso coração, para que entendamos com clareza o que Tu queres para mim, para a nossa família, para os meus irmãos, e que estejamos atentos a esta palavra. Portanto, ó Espírito Santo, fale a nós com toda a liberdade que Tu tens para falar, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema é o tema nosso do mês. Qual é o tema? Isso, edificando a minha casa sobre a rocha. Jesus está ensinando aqui alguns parâmetros para que esta casa seja edificada sobre a rocha. Mas eu queria voltar aqui no capítulo 5, no começo, no verso 1, para dizer a quem Jesus está ensinando. Capítulo 5, verso 1 diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Havia uma multidão e os discípulos se aproximaram de Jesus e Jesus passou a ensiná-los. São vários os ensinamentos aqui. E Jesus conclui o seu ensinamento naquele momento fazendo uma comparação sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. E ele usa a figura do homem que ouviu a palavra e praticou, e do homem que ouviu a palavra e não praticou. E Jesus nos ensina aqui que tanto o homem que ouviu a palavra e praticou, como que ouviu e não praticou, tiveram as mesmas intempéries, sofreram dos mesmos males. O Senhor diz que tanto o homem que praticou a sua palavra e edificou a sua casa sobre a rocha, a chuva veio, os rios transbordaram, a enchente daquela avassaladora que tivemos aí há um tempo atrás, sopraram os ventos, tanto numa casa sobre a rocha como na casa na areia. E diz o texto agora, a diferença está que a casa que foi construída sobre a rocha, que caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos e bateram com força, tanto em uma como a outra, a casa sobre a rocha não desabou. A outra, no entanto, diz o texto, que bateu com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aí está a diferença. E eu estava me lembrando assim, sobre construir uma casa. Vou usar essa figura da casa sobre a rocha. Lá na minha região, quando construíam casa, por exemplo, meu pai construiu uma casa no ano de 1970. Naquela região, o hábito de construir é sobre a alvenaria, é feita de pedra. A alvenaria cava umas valetas fundas, não é como aqui cava meio palmo e joga uma viga. Eram fundas as valetas. Não é isso, Darílio? Você é de lá da região, sabe disso, não é isso?
e fazia o alicerce com pedras. Fazia o alicerce. Depois que terminava o alicerce, começava a construir a casa. E a casa era construída com aqueles tijolinhos. A casa que meu pai construiu já tem 55 anos, certo? De 70 para cá? Está lá até hoje. Não tem uma parede rachada, professor. Uma. Aqui constrói algumas casas, daqui a pouco está rachando, o pessoal tem que entrar na justiça porque é mal construída. Então, o Jesus estava fazendo esta comparação. E quem é que construiu a casa sobre a rocha, que o vento bateu, a chuva caiu e foi com força e ela não desabou? É aquele que ouve os seus ensinos e coloca em prática. Quase todo mundo ouve os ensinos de Jesus. A questão está: eu estou ouvindo o ensino de Jesus e estou praticando? Bem, se está praticando, tranquilo. A sua casa, a sua vida, em algum momento virá algum turbilhão. Em algum momento virá dificuldade. Em algum momento você passará por tribulações. É fato. Não é porque você é uma pessoa praticante dos ensinos de Jesus que está livre dessas coisas. Não, Jesus ensina aqui: o homem sensato e o homem insensato. O mal que foi para a casa de um, vamos usar essa expressão, foi para a casa do outro. Mas a casa que estava sobre a rocha passou aquela turbulência firme. Não cedeu, não caiu. Ou seja, ficou de pé, pronta para a próxima. Eu acho assim interessante e cada vez mais no meu coração eu peço a Ele que assim seja, arde por Jesus. Porque Jesus não engana ninguém, Ele é sincero. Venha para mim que seus males se foram. Venha para mim que você não sofrerá nenhum tipo de enfermidade. Eu estou pregando aqui, estou com o meu olho aqui. Quando fica doendo, que fica pulsando de dor, está de dor. Vem cá atrás a dor. Eu estou aqui. Então, Jesus não está dizendo que nós não ficaremos doentes. Jesus não está dizendo que nós não passaremos por situações financeiras difíceis. Jesus não está dizendo que uma enfermidade daquela que dá sentença, tipo câncer, não chega à nossa família. Jesus não está dizendo que o homem que constrói a sua casa sobre a rocha não fica desempregado, não fale. Tanto um como o outro estão sujeitos às mesmas coisas. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, na hora que vem a enfermidade, ele sabe para quem recorrer, ele sabe para quem pedir, ele sabe para quem abrir o coração. Ele pede conforto, consolo. Nós vemos aqui muitos irmãos, cada um falando alguma coisa com o Senhor. E não são as turbulências da vida que derrubará esta casa. Pelo contrário, ajudará até que ela fique mais forte. E que ensinamentos foram esses que Jesus nos ensinou? Do capítulo 5 ao capítulo 7 são vários ensinamentos. E eu até motivo você a decorar esses 3 capítulos e guardar na mente e no coração. Você fala: pastor, mas é muito texto. É verdade, mas não precisa decorar de vez não. Cada dia você decora um versículo. Aí você vai decorando, fica ali, depois no outro dia, no segundo, fica recitando, e daqui a pouco você sabe todinho e vai repetindo todos os dias antes de dormir. Daqui a pouco ele não apaga mais da sua mente. E ajuda. Esses dias eu passei pela turbulência, aí eu falei: Senhor, o sono foi embora,
Aí o Senhor me lembrou, eu fui recitando esse Sermão do Monte ali deitado, fui recitando, nem terminei, estava dormindo. Acordei de manhã, onde eu parei mesmo. A importância de você guardar a palavra na mente, porque na hora que chega a turbulência, você está sobre a rocha, você permanece. Um ensinamento que Jesus passa aqui, que eu quero destacar em primeiro lugar, é o do julgamento. Capítulo 7, verso 1. Jesus disse assim: não julguem para vocês não sejam julgados. O nosso coração é enganoso e julgador. Precisamos ter cuidado para que nós não sejamos juízes uns dos outros. Aí eu olho para o irmão, olho para a irmã, vejo, o irmão está passando talvez por uma situação tão difícil, e de cá eu estou julgando. Jesus ensina: não julgue. Esse papel não compete nem a mim nem a você, é do Senhor, que é o juiz. Porque é Ele que sonda o nosso coração, é Ele que conhece o nosso interior. E Jesus ainda nos ensina em outro momento que nós não devemos julgar pela aparência. Olhou o irmão, e lá pelo jeito de vestir, sei lá o que, ou o jeito do cabelo, ou da sobrancelha, começa a julgar. E Jesus diz assim: não julguem, para que você não seja julgado. Porque se eu julgo o meu irmão, o Senhor me julgará com a mesma medida que eu julguei o meu irmão. É perigoso. Falar mal do irmão é julgamento. E o Tiago, o irmão do Senhor, na sua carta, fala sobre isso. Então o Senhor vai dizer que com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Ou seja, o que você faz com o outro, dá direito de o outro fazer com você, e o Senhor também fazer. E o Senhor nos ensina que o que eu quero para mim, eu devo desejar para o meu irmão. Então, se eu quero o bem para mim, eu tenho que desejar o bem para o meu irmão. Eu estou plantando a semente do bem. E você veja que o outro ensinamento sobre essa questão de relacionamento na horizontal, porque esse relacionamento nosso na horizontal diz muito sobre o nosso relacionamento na vertical, que é com Deus. O Senhor, cuidando de nós nesse ensinamento, Ele vira e diz no verso 3 do capítulo 7: porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Eu olho o defeito do meu irmão, que é isso aqui, aos olhos de Deus, e desço a lenha. Eu vejo o defeito dele, que é pequeno, e não vejo o grande meu. Olha a sabedoria de Jesus. Por que ele pergunta: você vê o cisco do olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Porque a trave impede de eu ver a mim mesmo. Se há uma pessoa que eu preciso enxergar primeiramente, essa pessoa se chama Josevaldo. Se há uma pessoa que eu preciso detectar os erros, os males, essa pessoa primeiro se chama Josevaldo. Ter cuidado dele. E o Senhor vai falando assim de forma mais contundente, e diz assim no 4: ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Ou seja, deixa eu lhe consertar, se você precisa se consertar primeiro.
Eu tenho que me consertar. Eu tenho que quebrantar o meu coração diante de Deus. Eu tenho que me arrepender dos pecados. Eu tenho que me ajustar diante de Deus, antes de querer ajustar o outro. Eu posso sim caminhar com o meu irmão, ajudar o meu irmão, falar com ele, olha, isso aqui precisa ser melhorado, mas depois que eu me melhorar. Porque que em alguns momentos no seio familiar acontece certas desavenças, acontece rompimentos de relacionamentos que eram bons, acontecem inimizades. Por isso, porque eu aponto, eu corrijo e eu me coloco no lugar do pedestal superior ao outro, e ao invés de querer ajudar o outro, eu falo a verdade mesmo. Comigo é assim, como diz lá no sul da Bahia: escreveu, não leu, o pau comeu. Doa quem doer. Eu vou dizer, sim, o primeiro que tem que doer tem que ser em mim. E o Senhor diz assim: então tire primeiro a trave, aquilo que está lhe atrapalhando, para depois você tentar corrigir o outro. E você sabe como é que Jesus ainda chama? Jesus não alisou não, hein? Ele estava falando para quem? Para os seus discípulos, lembre disso. E a multidão estava ali. Ele chama de hipócrita, olha só, hipócrita, verso 5: tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Tire primeiro, se enxergue, aí você vai ver claramente, para depois você fazer isso. O Senhor chama de hipócrita, hipocrisia. Hipócrita, parece um palavrão, não é verdade? Mas hipócrita é um ator, alguém que representa algo que ele não é. Talvez você assistiu um filme, uma série, alguma coisa que você gosta, e você se identifica com aquele ator que está fazendo aquela representação. E você acha que aquele ator na vida real é aquilo ali. Não é, ele ali é um personagem. É isso que Jesus está dizendo. Você está representando alguém que você não é. Você está representando uma santidade que você não tem. Hipócrita, se conserte. As desavenças na família, em alguns momentos, vêm por causa da hipocrisia. Alguém que está ouvindo a palavra e não está praticando, e está colocando os alicerces no terreno arenoso. Em algum momento cairá. Depois, o Senhor, para aliviar a tensão, eu vou pular o 6, vou para o 7, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Família, escute, você que está construindo a sua casa sobre a rocha, ninguém vence a vida sozinho. Todo ser humano, ele depende de Deus. Ele servindo Jesus ou não servindo, ele depende de Deus. Ele sabendo ou não, depende de Deus. Mas você que tem o conhecimento de Jesus, que vive para Jesus, Ele está lhe dando a oportunidade de, em momentos da sua vida, você bater na porta dele. E continue batendo, porque Ele diz que abrirá a porta. Ó, peçam e lhes será dado, busquem e acharão. Me busquem, vocês vão me encontrar. Mas Senhor, eu estou nessa batalha sozinho, não tem ninguém me ajudando em oração. Isso acontece muito na igreja, quando Deus levanta alguém para orar e olha para os quatro cantos: Senhor, hoje mesmo fiquei aqui, até que chegou a família linda, uma família chegou aqui, que coisa linda, uma família vindo para a igreja, irmãos, lindo, eu fiquei assim contemplando, até lacrimejei os meus olhos, por ver uma família caminhando para a casa do Senhor.
Mas continue batendo, continue pedindo. Senhor, aquele problema lá que eu estou falando com o Senhor já tem alguns meses, algum tempo, alguns anos. Aí o Senhor diz assim: olha, tenha paciência e continue pedindo, continue batendo, continue buscando. Senhor, eu sou aquela pessoa que o Senhor tem me dado a graça de edificar a minha casa sobre a rocha. E eu estou pedindo e parece que o Senhor não está me ouvindo. Estou. Só para seu conforto e seu consolo, Elias um dia pensou assim também, o profeta Elias. Aí o Senhor disse assim para ele: Elias, separei 7.000 profetas que não beijaram Baal e eles estão com você. Você não está sozinho. Sabe, irmãos, Deus nunca nos deixa sós. Nunca. Geralmente quando eu vou a uma trilha que não tem um parceiro humano, e eu vou, permita-me dar essa ilustração, aí eu falo com alguém, eu fui assim, você foi sozinho? Não, eu fui com Jesus. Nunca estou só. Você nunca está só. Porque Ele está sempre na porta da sua casa. Ele está, se você permitir, dentro da sua casa. Apocalipse 3:20 diz: estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Ele está falando isso para crente. Eu vou entrar na sua casa e vou cear com você, eu não deixo você só. Irmãos, o Senhor traz para nós um consolo, um conforto, uma segurança infinita para toda a vida. E Ele vai trazer aqui, Ele traz aqui para nós: aquele que pede, recebe, que busca, encontra, e é quem bate, a porta será aberta. E ele diz assim, olha, no 9: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Você tem coragem de dar uma pedra para o seu filho, tendo um pão, ele pedindo: pai, estou com fome, eu quero um pão para comer, toma aqui meu filho. Você vai lá, não, peraí, vai lá, pega uma pedra e dá para o seu filho? Jesus faz essa interrogação, depois ele faz assim: ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Você vai ter coragem de dar uma cobra para o seu filho? Jesus, olha agora como é que Jesus nos chama. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, Pai Celestial, que dará nos céus, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ele está dizendo assim para você: olha, se você que é mau, coração mau, maldoso, sabe dar o que é bom para o seu filho, eu vou dar o que é ruim para vocês? Não tenha medo, não fique tímido para pedir a Deus o que você necessita. Na minha casa, Deus, existe alguém que está enfermo, muito enfermo, assolado com a enfermidade grave. Senhor, vai lá e faz com essa pessoa o que o Senhor fez com a sogra de Pedro, quando entrou na casa de Pedro: cure. Bem, se Ele irá curar, aí é outra questão. Agora é nosso dever pedir. Glória a Deus. Portanto, diz o 12: tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ah, mas meu irmão, não tem ninguém que vem na minha casa me visitar. Ninguém nem se lembra de mim. Eu estive doente, ninguém me visitou, ninguém ligou para mim. Eu passei uma situação tão difícil, ninguém nem ligou para saber o que eu precisava. A pergunta é a de Jesus: você visitou quando o seu irmão estava enfermo? Você acolheu o seu irmão quando ele estava com a despensa vazia, e você tinha, e você sabia, e você chegou até ele e falou: meu irmão, não é perguntar, você está precisando de quê? Eu cheguei, Deus me mandou trazer isso aqui para você, está aqui. Não é perguntar, está precisando de alguma coisa? Tem pessoas que Deus revela para nós, e quando Ele revelar, compete a nós dar um jeito. Eu fiz isso. Agora eu quero que outros façam comigo.
Aí Jesus dá a resposta: façam também o que vocês querem que os outros façam com vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, quando Jesus diz de lei e os profetas, ele está dizendo o seguinte: todo o Antigo Testamento. Isso aqui, ó. A lei de Moisés e os escritos dos profetas. Está dizendo isso. Cuide do seu irmão. Faça com ele o que você quer que os outros façam com você. Está aqui. Esta é a lei. Ou seja, é o que diz as Escrituras. É ou não é? O Senhor também diz nesse ensinamento aqui, no capítulo 6, a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, quando os discípulos falam: Senhor, nos ensine, em algum momento ele fala: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas. O irmão ele me pediu de manhã que ele queria pedir perdão aqui na igreja a alguém. Foi isso? Lindo isso demais. Eu falei: rapaz, Deus botou isso no meu coração. Falar para a igreja: eu machuquei alguém aqui nesta igreja, eu quero lhe pedir perdão. Aí você pode me procurar: pastor, naquele dia assim, 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 o senhor falou isso, isso e isso, ou o senhor fez isso e isso que me machucou e eu não consegui lhe perdoar ainda. Aí eu vou lhe pedir perdão. Porque quem sabe eu estou sendo uma pedra de tropeço para você. Eu tenho que lhe pedir perdão. É dever meu. E se eu me perdoar? Olha o que o Senhor diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Eu tenho dívida com Deus todo momento. E todo momento que eu orar, eu tenho que pedir a Deus perdão. Eu tenho que pedir a Deus perdão. E aqui ele diz, irmãos: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Interessante, hein? Eu quero que Deus me perdoe. Afirmo na oração do Pai Nosso que perdoo, mas na hora de perdoar é difícil. Ah, eu não sou Jesus. Perdoa não. Esse negócio é difícil demais de perdão. Sabe por que é difícil? Porque o coração está endurecido. O orgulho toma conta. E como Jesus quer que eu perdoe, Ele vai fazer eu passar por um vale que vai doer até a alma, para eu voltar e perdoar o meu irmão, perdoar membro da minha família, o membro da minha família, perdoar amigos, Senhor, porque o Senhor quer o meu coração limpo, limpo para Ele. E a falta de perdão impede de o Senhor agir na minha vida. E eu afirmo aqui na oração do Pai Nosso que assim como eu perdoo os meus devedores, e não perdoar é uma tentação, e o Senhor dá na continuidade: não me deixe cair em tentação. Não perdoar é tentação. E o Senhor vai mais fundo ainda. Quando chega no 14 ele diz: porque se não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará você. Quer o perdão de Deus? Providencie perdoar quem quer que seja. Jesus não está brincando não. Ou você acha que ele está brincando aqui? Ah, eu quero o perdão de Deus, mas você já perdoou alguém? Ou você carrega aquele negócio, aquele peso, aquela cruz no seu coração? Irmãos, no 15, ele ainda dá outra beliscada em nós. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Repete, né? Dá aquela beliscadinha sempre. Jesus é bom, meu pastor, professor. Ele nos coloca na linha. Ele nos quebra. Por isso na oração o Senhor me quebranta todinho. Porque na hora que o Senhor me quebranta, eu me humilho, eu vou pro pó, eu sei quem eu sou. Eu sou um caco quebrado que precisa de um Senhor para consertar. Por isso, irmãos, que devamos sim consultar as Escrituras
e Jesus já disse ali, falou, tem a lei e os profetas, para nós aprendermos com as Escrituras o que Jesus diz, como Ele quer que nós vivamos na face da terra, como igreja do Senhor. Igreja do Senhor não é um lugar de passeio, não é um clube social, que eu venho quando eu quero, faço o que eu quero, me relaciono com quem quero. Não, a igreja do Senhor é o lugar onde o Senhor está, e é o lugar onde Ele está nos preparando para a morada eterna. Por que Ele está dizendo isso aqui? Porque existe um reino preparado para os seus filhos, eternamente. E esses filhos precisam andar como Ele quer que ande. Por isso que a igreja chegou até hoje. Porque existem aqueles que estão levando a sério, querem o reino de Deus, sabem quem eles são, que dependem do Senhor e andam com o Senhor. O Senhor ainda diz mais assim, Ele agora vai mexer com as nossas finanças, com a ganância. Verso 19 diz assim: não acumule tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Ele está dizendo assim: igreja, meu filho, minha filha, trabalhe. Trabalhe, ganhe dinheiro, sustente a sua casa, tenha roupa para vestir boa. Se você puder comprar um carro bom para você andar, compre seu carro bom para andar. Se não, compre uma bicicleta, se não tem, ande de pé. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: trabalhe, mas não fique acumulando riqueza, não abençoe pessoas, porque se você ficar juntando, trabalhando e juntando, uma hora você pode perder tudo. Você colocou toda a sua esperança na riqueza deste mundo, e na hora que você coloca a esperança na riqueza desse mundo e o ladrão vier roubar ou a traça corroer, você está mais ou menos enrolado. Não tem prazer pela vida porque você colocou a sua confiança no Deus errado, um D minúsculo. Não junte o tesouro na terra. Um servo de Cristo, um discípulo de Cristo, meus irmãos, se o seu coração é tentado a ser um coração ganancioso, avarento, você vê a necessidade da sua casa, não ajuda a gente da sua família, que está precisando de você. Se você vê a necessidade da sua igreja e você está vendo que você pode fazer, que Deus já lhe deu para isso, você ignora, você está juntando tesouro na terra, vai ser corroído. O Senhor recomenda aqui, meus irmãos, mas ajuntem, verso 20, tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Como eu posso juntar tesouro no céu? Eu posso juntar tesouro no céu, servindo ao meu Senhor com alegria, cumprindo os mandamentos do Senhor, ajudando o meu próximo em situações que ele precisa de mim. Não precisa nem ser com dinheiro. Às vezes você não tem um dinheiro para ajudar, mas você tem uma vida que você pode ofertar para aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, caminhar com aquela pessoa. Essa semana eu não pedi autorização a ele, mas depois eu falo com ele, o pastor Eliel, ele estava aqui na Betânia, ele assumiu o pastorado na igreja Bela Vista. Ele falou lá de público, então não foi segredo. Ele entrou numa depressão profunda e tentou tirar a própria vida por 2 vezes, mas ele encontrou um homem de Deus, o pastor Jamildo, que olhou para ele, abraçou a causa dele, andou com ele, e está andando com ele lado a lado. Ele falou assim: Deus pegou um improvável, um que estava condenado à morte, nem eu acreditava mais em mim, e levantou um homem de Deus para acreditar em mim, me colocou de pé e estou aqui agora para pastorear a igreja. É isso, juntar tesouro no céu, é você zelar do outro, cuidar do outro, zelar da sua família, ver a necessidade da sua família, se dispor para ela. A sua família, depois de Jesus, em primeiro lugar. Eu tenho aprendido para minha esposa assim, ela quer isso, não, aqui é a sua prioridade. Tudo aqui é a sua prioridade. O que é que você quer mais? Eu demorei a entender isso. Porque primeiro eu. Mas o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu uma esposa, então eu sou dela. É para eu cuidar dela, é servi-la, abrir mão de mim para ela, porque é isso que o Senhor ensina. O Senhor ensina assim, o Senhor abriu mão da vida dele pela esposa dele, que é a igreja. E Paulo usa essa analogia.
Eu entendi isso, então eu abri mão, estou aprendendo com Jesus. E sabe o que acontece? Agrado a Jesus e agrado o coração da minha esposa, da filha, do filho. O que é que você está precisando de mim? Eu estou aqui para lhe servir, é isso aqui, juntar tesouro no céu. É um irmão seu que está numa dificuldade, filho do seu pai, da sua mãe, e liga para você, meu irmão, assim, 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 você pode socorrer, invista no tesouro do céu. Não retenha para você somente. E o Senhor dá outra cutucada, ele diz assim no verso 24: ninguém pode servir dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Claro, o Senhor foi claro aqui, taxativo. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a mim ou você serve o dinheiro. É inadmissível, irmãos, um homem ou uma mulher de Deus ter o dinheiro como um Deus dele, amar dinheiro. É inadmissível isso. Até porque a palavra de Deus ensina assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. Não é o dinheiro a raiz de todos os males, porque sem dinheiro nós não resolvemos nada nesta terra. Se eu não posso pagar alguma coisa, alguém vai pagar por mim. E mesmo que alguém não me cobre, mas ele está pagando, porque ele não cobrou, ele vai assumir alguma despesa. Mas é o amor, é agarrar o dinheiro, colocar o dinheiro aqui e plantar Deus, dinheiro, Deus. Não ame. Você não pode servir a Deus e a riqueza. Que apertada de Jesus, não é verdade? Capítulo 5, verso 13: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Quem ama dinheiro, quem não obedece os mandamentos do Senhor, é um sal imprestável. Esse sal aqui era um sal que não prestava e jogava em algum lugar do telhado daquelas casas para pisar. Os homens pisavam aquele sal. Ou seja, quem não cumpre esses mandamentos do Senhor é um sal imprestável e vai ser pisado. Por quem? Pelos homens. Não tem autoridade, não tem respeito. Ah, você é crente? Crente? A irmã disse aqui, chegou no consultório: você é serva de Jesus? Brilha, não precisa nem dizer, brilha. Que ele diz aqui: vocês são a luz do mundo. Irmãos, esse atributo aqui, não sei se posso dizer se é um atributo, mas é algo de Jesus, que ele é luz, e ele compartilha conosco. Ele é a luz e eu sou luz do mundo, porque ele brilha em mim. Por fim, Jesus que ensina os discípulos essa jornada, depois você chega em casa, continue lendo e aplicando. Ele ensina que porque quem constrói esta casa sobre a rocha será uma pessoa feliz, terá uma família feliz. Porque o que Jesus quer é que a sua casa construída sobre a rocha seja uma casa cujo nome seja felicidade. E ele começa esse ensinamento dizendo isso: felizes os pobres de espíritos, felizes os que amam a Deus, felizes os misericordiosos. Ele vai traçando aqui alguns itens para a felicidade. Agora, quem tem essa felicidade é só quem constrói a casa sobre a rocha. E Jesus diz, fechando o sermão dele: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ou as põe em prática, diz o Senhor, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha aqui, o Senhor está dizendo assim para mim e para você: construa
a sua casa sobre a rocha. Olhe os meus mandamentos, leiam-nos todos os dias, escreva na tábua do seu coração e pratique, porque na hora que vier a tempestade, a sua casa não cairá. E você será a pessoa, a sua família com você serão as pessoas mais felizes do mundo, porque a casa está firmada na rocha. E quem firma a casa na rocha é o que ouve o Senhor e obedece ao Senhor. E esta rocha chama-se Jesus Cristo. Eu sou a rocha. E os apóstolos Pedro e Paulo disseram que esta rocha é a pedra principal da esquina que construiu o edifício. Segura, é aqui. Se você construir a casa sobre esta rocha, se Jesus é o Senhor da sua casa, se Jesus é o Salvador da sua casa, se Jesus é quem comanda a sua casa, você está com nota 10. Você é uma pessoa feliz, a sua família é feliz. Pode seguir em frente, porque a sua casa jamais será abalada. Pode seguir em frente, porque a felicidade do Senhor reinará no seu coração. Então o desafio é este: firme na rocha. A chuva virá, a tempestade virá, mas você permanecerá. A sua família permanecerá. A tempestade virá, quererá roubar seu filho, sua filha, levá-los para o mundo, mas não se preocupe, porque a sua casa está na rocha. Faça o que o casal fez aqui, está fazendo, o que outros fazem. Estou fazendo o que estava aqui. Todos os dias, eu vou usar a ilustração de quinta-feira. Pegue a cédula de R$100 e apresente aos seus filhos. Pega aqui, a verdadeira, pega aqui. Conheça a cédula de R$100. Conheceu? Quando a falsa vier, ela descartará, porque já conhece a verdadeira. Entendeu? Então, você aprender a palavra de Deus, todos os dias aprendendo. Na hora que vier a falsa, você não sairá pelo caminho da falsa. Ele vai dizer: o caminho estreito, o falso profeta que vem, mas aquele que produz o bom fruto, a árvore que produz o bom fruto, não produz fruto ruim. Está aí, em caso você consulta. Você é uma árvore boa, então você vai produzir fruto bom. Creia nisso. Amém? Põe a mão no seu coração.